Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então nos capítulos 23 e 24 do livro de Números. Então nós vimos ontem aquele episódio, né? Onde a jumenta vai falar, a jumenta de Balaão, né? Então nós vemos que o rei de Moabe, ele vai chamar então Balaão para que amaldiçoe Israel. E Deus vai dizer, já mostrar aqui no caminho a Balaão que ele estava do lado de Israel. E a gente vai ver o desenrolar dessa história então. Balaão disse ao rei, levanta-me daqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Balaque fez o que o adivinho pediu, e ofereceram juntos um touro e um carneiro em cada altar. Fica, disse Balaão a Balaque, junto de teu holocausto enquanto eu me afasto. Afastou-se Balaão e foi para um monte escalvado, onde Deus se lhe apresentou. Balaão disse a Deus, levantei 7 altares, e sobre cada um ofereci um touro e um carneiro. O Senhor pôs então uma palavra na boca de Balaão e disse, volta para junto de Balaque e dize-lhe isto e isto. Voltando para perto do rei, encontrou-o de pé junto de seu holocausto, com todos os chefes de Moabe. Balaão pronunciou o seguinte oráculo. Gente, agora a gente vai entrar nos oráculos de Balaão. Então a gente viu aqui, o que acontece? O rei Balaque, rei de Moabe, ele então chama Balaão para amaldiçoar Israel, mas Balaão já tinha avisado, olha, eu vou falar só o que o Senhor colocar na minha boca, eu não vou falar nada além disso. Tá bom? Então o rei fala assim, então vamos, né? Vamos aqui fazer o que Balaão mandar. Então Balaão pede ali 7 altares, em cada um daqueles altares ali são oferecidos ali as ofertas, os holocaustos, e de repente Balaão vai diante do Senhor, o Senhor diz a ele o que ele precisa dizer. Ele volta para junto do rei e aqui vai descrever então qual foi esse oráculo que foi pronunciado por Balaão. De Arã mandou-me vir Balaque, das montanhas do Oriente, o rei de Moabe. Vem, por mim amaldiçoa Jacó, vem votar Israel à perdição. Como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Gente, maravilha isso, né? Olha aqui o início desse oráculo de Balaão. Balaão, ele não foi capaz de amaldiçoar, por quê? Porque ele disse que somente aquilo que Deus colocasse na boca dele. E ele vai dizer então, como poderei amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa? E eu digo a você, às vezes a gente anda nesse mundo, gente, com muito medo, né? Medo das palavras de maldição, medo do que as pessoas possam ter pensado em relação a mim, o que elas possam ter dito, o que elas possam estar sentindo em relação a mim e que isso possa afetar negativamente a minha vida. Mas muito maior do que isso, do que toda e qualquer influência negativa que possa haver ao redor de nós, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que ter a consciência, gente, que a bênção de Deus é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Quem é aquele que vai nos amaldiçoar se Deus nos abençoou, né? E continua então. Claro que nós precisamos viver conforme a bênção e nos abrir a bênção de Deus, né? A palavra de Deus continua. Como encolerizar-me se o Senhor não se encolerizou? Do alto dos rochedos eu contemplo. Estou vendo do cimo das montanhas um povo isolado, não contado entre as nações. Gente, eu quero ser do povo isolado, não contado entre as nações. E você? Nós precisamos desejar ser do povo que foi separado por Deus, desse povo isolado, não contado entre as nações, né?
Não contada entre as nações, em que sentido nós devemos ser? Nós não temos que viver igual todo mundo vive, né? A gente precisa viver igual todo mundo vive, falar igual todo mundo fala, né? A gente precisa fazer o que todo mundo faz. Como eu volto a retomar aqui em vários vídeos, né? Porque nós não somos todo mundo, né? Aquela belíssima frase das mães, você não é todo mundo, criatura. Então por que você vai fazer o que todo mundo faz? Então nós não somos condicionados a fazer o que todo mundo faz. Por quê? Porque assim como Israel, dentro dessa profecia maravilhosa, onde Balaão vai dizer, eu estou vendo um povo isolado, não contado entre as nações. Quem poderia calcular o pó de Jacó? Quem poderia medir as nuvens de Israel? Que eu morra da morte dos justos, que o meu fim se assemelhe ao fim deles. Balaque, então, ele vai dizer a Balaão, que me fizeste? Mandei te chamar para amaldiçoar os meus inimigos e você está abençoando. Porventura, respondeu o adivinho, não devo eu cuidar de só dizer o que o Senhor põe em minha boca? E aí Balaque leva Balaão para um outro lugar. Ô Balaque, eu acho que o problema está na montanha. Vamos para aquela outra montanha ali. De lá a gente vai ver melhor os acampamentos de Israel e talvez Deus mude de ideia. Vamos lá então. Partiu Balaão com Balaque lá para o outro monte, de onde se via também lá embaixo na planície o acampamento dos israelitas, né? Dali do outro monte, mais uma vez, Balaque vai colocar 7 altares e oferecer junto com Balaão ali as ofertas, os holocaustos ao Senhor. Desculpem aí os barulhos de fundo. Então, eles vão fazer isso, vão montar aqueles 7 altares e vão, então, oferecer. Então, Balaque pensou assim, agora, gente, vou usar um termo aqui, me perdoe um termo, né? Vou puxar saco de Deus. Balaque pensou, né? Na cabeça lá, olha, eu vou bajular Deus mais um pouquinho, que às vezes Deus vai mudar de ideia. Outra coisa que a gente tira dessa palavra, não adianta bajular Deus não, gente, que Deus não muda. Deus é Deus e Ele sabe o que é bom, o que é justo, o que é santo, o que é perfeito. Não adiantou não, Balaque foi lá, mais 7 altares, vamos oferecer ao Senhor, Balaão, vamos embora então. E aí Deus fala mais uma vez com Balaão. E a gente vai ver aqui, mais uma vez, o oráculo de Balaão, um oráculo maravilhoso. Vamos ver as palavras que Deus colocou na boca de Balaão aqui, olha. Levanta-te, Balaque, e escuta. Presta-me atenção, filho de Sefor. Deus não é homem para mentir. Você já reparou que eu uso muito essa frase, gente? Muitos dos meus vídeos vocês ouvem essa frase minha. Deus não é homem para mentir. Porque é um versículo bíblico que realmente me chama muita atenção, que eu tomo posse desse versículo, que eu acho que fala muito daquilo que Deus é também. Então, sempre você vê na minha boca esse versículo 19 do capítulo 23 do livro de Números. Números 23, 19. Grava aí. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Se Deus falou, tá falado e ponto final. Quem é que se vai confrontar com a verdade de Deus? Se Deus é a verdade. Quem é que vai bater de frente contra a vontade de Deus? Quem é que vai bater de frente contra a palavra de Deus? Quem é que vai diminuir aquilo que sai da boca do Altíssimo? Gente, Deus não é homem para mentir. E quem vai roubar de mim e de você a promessa de Deus para a nossa vida? São Paulo vai dizer isso, eu também digo muito isso muitas vezes, né? E a repetição é boa para a gente poder guardar, gravar no coração. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém. O que Deus tinha para Israel, Deus tinha para Israel. Podia Balaque tentar dar o dinheiro todo dele e entregar em holocausto todos os touros que haviam em Moabe, que não ia adiantar isso para comprar Deus. Não se pode comprar Deus. Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender, né? Porque Deus é Deus e Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar, ele abençoou, vai dizer Balaão. Nada posso mudar. Balaão, ele tinha consciência que ele não era maior do que Deus.
Eu preciso ter a consciência que eu não sou maior do que Deus. Às vezes a gente acha que a gente é tão grandão, né? Tão bam, 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 que a gente acha assim, eu falei, tá falado e todo mundo engole, não é assim que a gente fala? Olha só, a palavra que sai da minha boca, ninguém pode ir contra ela. Quem somos nós para achar que a palavra que sai da nossa boca é alguma coisa? Se eu prego e a minha pregação ela não é a palavra de Deus, a minha pregação é uma mentira e não vai se concretizar. Mas se eu profetizo, se eu prego, se eu falo da palavra de Deus e aquilo é realmente a palavra de Deus, gente, o céu se prostra diante da palavra de Deus e o inferno ele é também obrigado a se dobrar diante da palavra de Deus. Então aquilo que é pronunciado, que é palavra de Deus, é palavra de Deus e ponto final. Agora os grandes desse mundo, seja lá quem for, que tenta muitas vezes pronunciar palavras de poder sobre esse mundo, sobre as vidas das pessoas, ou sobre tantas situações e acha que aquela palavra ali, ela vai durar eternamente, não vai, não vai. Somente a palavra de Deus dura eternamente. Continua então. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, nele é proclamado rei. Então olha, Deus ele era proclamado rei, Deus único e onipotente, ele era proclamado rei somente em Israel. Por isso aquele povo não era contado entre as nações, porque aquele era o povo que honrava o Senhor como seu rei. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor de um búfalo. Às vezes nós somos fracos, não é? Fisicamente fracos. Às vezes nós somos fracos em todos os sentidos, né? Mas se nós confiamos dentro da nossa fraqueza, da nossa pequenez diante de Deus, diante dos problemas desse mundo, diante daquilo que nós enfrentamos, se nós entendemos a nossa fraqueza, a nossa pequenez, mas nós confiamos em Deus, com toda a nossa confiança nós nos entregamos a Ele, nós vamos ter o vigor de um búfalo. Ninguém vai conseguir nos segurar, gente. Continua a palavra de Deus, não é preciso magia em Jacó e nem adivinhação em Israel. Por isso que Israel não era dado a magia, não era dado a adivinhação. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus. E quem conta com Deus não precisa de adivinhação, não precisa de magia, não precisa de horóscopo, não precisa de superstição, não precisa de porcaria nenhuma dessa. Não precisa, porque confia no Senhor. Não precisa de nada disso, né? A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus quer fazer. Olha o que Balaque vai dizer, que Balaão vai dizer, aliás. A seu tempo se dirá a Jacó e a Israel o que Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus revela ao seu povo o que ele vai fazer, gente. Este povo levanta-se como leoa, firma-se como leão. Então aqui falou do vigor do búfalo, né? Aqui falou que esse povo se levanta como uma leoa. Pensa então uma leoa com um filhotinho, hein? Pensa. Quando eu tive as minhas meninas, eu tive mais ou menos essa impressão, que eu tinha virado uma leoa com um filhotinho. E olha que eu fraquei desse jeito, né? Mas pensa que é uma leoa com um filhotinho, já pensou nisso? Esse povo se levanta como uma leoa, firma-se como um leão. O leão, né? Esse animal imponente. Então aqui vai dizer que esse povo de Deus, ele se torna assim, dessa forma. Não se deita sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Ai, Charlene, que palavra violenta! Lugar de gente fraca no inferno, me perdoa. Capítulo 24. Balaão, vendo que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, não foi como antes ao encontro de agouros. Voltou-se para o deserto e, levantando os olhos, viu Israel acampado nas tendas segundo as suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e pronunciou o oráculo seguinte. Agora, gente, essa palavra no capítulo 24, que mais uma vez vai ser levantado altar, Balaque vai levar Balaão para um terceiro lugar, e nesse terceiro lugar Deus vai se manifestar. Só que nesse terceiro lugar vai dizer que o Espírito Santo veio sobre Balaão. Aí acabou, né, gente? Quando o Espírito Santo vem, aí foi de arrasar o oráculo, né? Acabou, Balaque, já era para você, meu filho, Moabe já foi derrotado. E é interessante que nesse oráculo não é só Moabe, não.
Então Balaão, movido pelo Espírito Santo, ele começa a profetizar e ele começa a falar todas as nações que seriam derrotadas por Israel. Sai de baixo quando o Espírito Santo vem, hein? Sai de baixo quando o Espírito Santo vem. Gente, eu sei que tem gente que é mimimi, né? Que na hora que a gente começa a falar essas coisas, começa a mostrar que a força de Deus e a forma que Deus manifesta, aí mimimi, casco fora. Sinto muito informar, gente, mas nós não podemos ser uma geração fraca, nós temos que ser uma geração forte, corajosa, né? Porque a vida é dura para quem é mole, e a vida é dura para todo mundo, só que quem é mole não aguenta, né? Então vamos lá. Olha o oráculo. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem o olho fechado, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, desfruta a visão do Todo-Poderoso e se lhe abrem os olhos, quando se prostra. Eu achei isso aqui fenomenal, gente, que mais de uma vez fala isso aqui. Eu também quero ser uma mulher, e que você também queira ser um homem e uma mulher, que quando você se prostra, os seus olhos se abrem. Olha isso aqui, gente, que frase que é essa que se repete nessa palavra? Então vai dizer assim, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Você ouve as palavras de Deus? Nós precisamos ouvir as palavras de Deus. Desfruta a visão do Todo-Poderoso. Desfrutar a visão do Todo-Poderoso. Se lhe abrem os olhos quando se prostra. A gente quer ver, né? A gente quer ver. A gente quer saber o que fazer, a gente quer saber como fazer, a gente quer tomar decisão, a gente não sabe para onde que a gente vai, se a gente vai para a direita, vai para a esquerda. A vida é difícil mesmo. É isso mesmo. Só que quando a gente se prostra, Deus fala. Quando nós nos prostramos, os nossos olhos se abrem para as realidades espirituais. Quer ouvir a voz de Deus? Prostre-se diante do Senhor. Ouça a voz do Senhor e obedeça aquilo que Deus fala. Gente, porque não adianta também, né? Não adianta ficar prostrando diante do Senhor, ouvir a voz do Senhor, entrar no ouvido e sair no outro também não. Né, galera? Vamos parar de brincar disso aqui. É prostrar-se, ouvir a voz de Deus e ir firme no propósito. Então vamos lá, continua a palavra de Deus. Quão formosas são tuas tendas, ó Jacó, tuas moradas, Israel. Elas se estendem como vales, como jardins à beira do rio, como aloés plantado pelo Senhor, como cedros junto das águas. Jorram águas de seus jarros, suas sementeiras são copiosamente irrigadas. Seu rei é mais poderoso que Agag, de sublime beleza. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Olha o vigor do búfalo aqui mais uma vez. Devora os povos inimigos, quebra-lhes os ossos e criva-os de flechas. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Presta atenção aqui. Quando nós tomamos consciência que nós estamos lutando numa batalha espiritual contra inimigos espirituais, que nós não vemos, mas sabemos que são reais, que existem e que estão ao redor de nós, buscando nos devorar. Quando nós entramos e colocamos o pé nessa batalha, aí eu volto naquilo que eu disse, olha, não é pra gente fraco não, o lugar de gente fraco não é esse. Quando você coloca o pé no campo de batalha, meu irmão, você tem que colocar o pé no campo de batalha para derrotar o inimigo. Não é para virar amiguinho dele, não. Não é para andar de braço dado com ele, não. Me desculpe dizer, mas parece que os católicos e que os cristãos, de uma forma geral, não estão compreendendo isso aqui mais, não. Eu entro no campo de batalha para lutar contra o inimigo e eu viro amiguinho dele. Eu viro amiguinho do inimigo. Não, é para quebrar os ossos. Entendeu? A palavra de Deus vai dizer, porei os vossos inimigos sob os vossos pés. É para pisar. Como a Virgem Maria pisou na cabeça da serpente. Como o Filho de Deus, Jesus Cristo crucificado, espoliou os principados e potestades, os espíritos imundos que vieram para perder as nossas almas e que foram derrotados por Jesus Cristo na cruz. Presta atenção numa coisa, o inimigo de Deus é para ser derrotado, gente. Os demônios são para ser derrotados, não tem conversinha não. Igual Eva foi ter conversinha com a serpente, vai caçar ter conversinha com a serpente para você ver onde é que você vai parar.
vai na conversinha, ou então vai na lábia de quem tem conversinha com a serpente, ó, fora com quem tem conversinha com a serpente e fora de conversinha com a serpente também. Não é isso? Olha o que está falando aqui. Devora os povos inimigos. Era isso que Israel estava destinado. Israel estava destinado a devorar os povos inimigos, que nós trazemos aqui para a nossa batalha espiritual. Quebra-lhes os ossos, criva-os de flechas. Criva a flecha nele, criva a flecha nele. É a flecha da oração, é a flecha da Eucaristia, é a flecha da confissão, é a flecha da palavra de Deus, é a flecha do estudo da doutrina católica, é a flecha do rosário, é a flecha das nossas orações, de tudo aquilo que Deus vai nos dando nas mãos para nós combatermos. É a flecha da luta contra o pecado, é a flecha pela busca pela santidade, é a flecha do suor, é a flecha da lágrima, é a flecha do sangue, é a flecha de resistir ao demônio. E ponto final, né? Ponto final. Continua, deita-se. Então, depois que cravou o inimigo de flecha, como é que age Israel? Deita-se, descansa como um leão. Como é descansar como um leão, gente? Será que o cabritinho vai lá perto do leão na hora que ele está descansando? Vai nada, né? Será que algum bicho chega lá pertinho do leão na hora que ele está dormindo? Ah, deixa eu ir lá cutucar o leãozinho que está dormindo, será? Até na hora que você dorme, você tem que dormir como um leão. Presta atenção nisso, né? Não adianta acordar igual um leão e dormir igual um burro. Só se for igual a jumenta de Balaão, né? Que falou, porque viu o anjo, né? Então nós precisamos deitar igual um leão também. De forma que o inimigo fala assim, não quero mexer com essa criatura nem dormindo, porque essa criatura é a peste do inferno que não deixa o inferno sossegado, aleluia. Essa peste aí que está saqueando o inferno, que não está querendo deixar as almas cair no inferno. Essa peste aí que fica rezando, que fica lutando contra o pecado, que não me deixa pegar ela de jeito nenhum. Que o inferno diga isso de mim e de você. Amém, aleluia. Vamos continuar. Deita-se e descansa como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? Quem será o bobão que vai querer despertar o leão? Ninguém. Bendito seja quem te abençoar e maldito quem te amaldiçoar. Não, Charlene, mas essas palavras do Antigo Testamento são muito pesadas. Bendito seja quem te abençoar e maldito seja quem te amaldiçoar. Azar é de quem amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer assim: não ouseis tocar naquele que me é consagrado. Presta atenção nessa palavra. A palavra de Deus diz: ai daquele que ousar tocar no que me é consagrado. Então o problema é quem quiser fazer mal para você, viu? O problema é quem quiser fazer mal para cada um de nós, se nós somos consagrados a Deus e vivemos a nossa consagração. O problema não vai ser nosso. Balaque encolerizado contra Balaão, bateu as mãos e lhe disse: foi para amaldiçoar os meus inimigos que eu te chamei, Balaão. E já é a terceira vez que se abençoa esse povo, Balaão. Vai depressa para tua casa, vai embora, Balaão, que eu não aguento mais ver sua cara, falou o rei com ele. Te chamei para amaldiçoar Israel, você está abençoando esse povo, vai embora, Balaão. Eu pensei em cumular-te de honras, mas o Senhor privou-te dessas honras. Você está honrando Deus aí, eu ia te dar dinheiro se você amaldiçoasse esse povo, você não amaldiçoou, Deus te privou de ter dinheiro. E quem falou, né? Que aqueles que vão falar em nome de Deus estão caçando dinheiro. E diga uma coisa, se estão procurando dinheiro, você está dando dinheiro também, bobo de você que está dando dinheiro para quem está indo aí falar em nome de Deus, né? Quando a gente tem notícias aí de pregadores que cobram e que cobram caro para pregar, né? Eu não estou falando da ajuda de custo para o bendito pregador não, viu gente? Estou falando de pagar a gasolina para ele, de pagar, talvez ele vem de longe ali, você vai pagar, lógico, uma passagem aérea ou uma passagem de ônibus que seja, né? O traslado da pessoa, aquilo que ela vai comer no caminho, se ela tiver que se hospedar, é claro que a gente vai pagar isso, né? Mas a gente não vai dar dinheiro de lucro para pregador, para ministro de música, a gente vai dar lucro para a vida, né? Das pessoas. Se você quer dar lucro, pode dar, tudo bem. Mas aquele que prega o evangelho, ele só precisa da subsistência.
precisa ganhar dinheiro em cima do povo pobre, não. Então vamos tomar cuidado com quem fica enriquecendo em cima do pobre, né? Mas vamos continuar. Pois não disse eu aos teus mensageiros, respondeu Balaão, mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor, nem fazer o que quer que seja por minha própria conta. Somente diria o que o Senhor ordenasse. Aí Balaão vai falar com Balaque assim, ô Balaque, quando você mandou lá o pessoal lá em casa para me buscar, eu falei com eles assim, olha, pode me dar o palácio cheio de ouro e de prata, que eu só vou falar aquilo que Deus me mandar falar, Balaque. O que você está brigando comigo? Eu vou embora para minha casa mesmo, porque Deus já abençoou Israel, fui, né? E ele vai dizer isso, pois bem, volto para o meu povo. Vem, pois quero anunciar-te o que esse povo fará no decurso dos tempos. E Balaão pronunciou o seguinte oráculo, que foi o que eu falei, né? Quando ele vai falar de todos os povos que vão ser derrotados. Olha só, oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem o olho fechado, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, conhece as ciências do Altíssimo, meu Jesus, desfruta da visão do Todo-Poderoso e se lhe abrem os olhos quando se prostra. Olha a palavra aí de novo. Gente, eu quero ouvir as palavras de Deus, conhecer a ciência do Altíssimo, desfrutar da visão do Todo-Poderoso e abrir os olhos quando me prostro. Mas tem um preço, viu? Que às vezes a gente muito empolgado fala que a gente quer isso aqui. Senhor, eu quero, Senhor, ouvir a Tua palavra, eu vou me prostrar, o Senhor vai falar comigo, mas eu falo com vocês, meu irmão, tem um preço. O profeta apanha igual doido, né? Apanha igual doido. Na hora que a gente acabou de apanhar, você tá no chão, você levanta, você apanha de novo. Na hora que você acha que você vai respirar, você apanha de um lado, você olha pro outro, você tá apanhando do outro também. Então quer tomar posse da palavra de Deus? Toma posse, mas vai firme no propósito. Não fica com as pernas mole, não. Porque começa a falar da palavra de Deus, começa a apanhar. Ah, não aguento não. Isso é muito duro pra mim, vambora, né? Não aguenta. Então, começou a seguir, começou a servir a Deus, aguenta firme que vai vir chumbo também. Mas você vai aguentar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Continua aqui, ó. Eu o vejo, mas não é para agora. Percebo-o, mas não de perto. Um astro sai de Jacó. Olha o que Balaão vai profetizar aqui. Um astro sai de Jacó. Um cetro levanta-se de Israel. Nós sabemos que as profecias, quando vai dizer que um astro vai sair de Jacó, quando vai falar desse astro e desse cetro, está falando de Jesus, né? Então, quando a palavra vai dizer que um cetro, o cetro aqui do rei, o rei dos reis que sairá de Israel. É interessante que nessa profecia já vai falar que um astro vai sair de Jacó e que um cetro vai sair de Israel, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Edom é sua conquista, Seir, seu inimigo, é sua presa. Israel ostenta a sua força. Então, muito antes que Jesus viesse, gente, já era a força e a graça do Filho de Deus que se manifestava também desde já, né? Desde já, através do braço forte do Deus que era conhecido, né? Do Deus único e verdadeiro de Israel, que depois vai se revelar em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Edom é sua conquista, Seir seu inimigo, é sua presa, Israel ostenta sua força. Vai dizer mais uma vez no versículo 19, de Jacó virá um dominador, que há de exterminar os sobreviventes da cidade. Ao ver Amaleque, Balaão pronunciou esse oráculo. Agora ele começa a pronunciar esses oráculos contra os povos. Amaleque é a primeira das nações, mas seu fim será o extermínio. Então vai dizer aqui do povo que vai vencer os amalecitas. Depois, ao ver os quenitas, pronunciou o seguinte oráculo: sólida é a tua muralha, a tua morada, teu ninho está posto na rocha, mas o quenita será aniquilado. Assur te levará ao cativeiro. E por fim acrescentou este oráculo: povos vivem ao norte, navios hão de aportar das costas de Sitim, e oprimirão Assur e oprimirão Éber, pois também este perecerá para sempre. E depois disso Balaão partiu para a sua terra, enquanto Balaque voltou pelo caminho por onde tinha vindo. Então, gente, não adiantou, Balaque
tentou comprar Deus, tentou comprar Balaão, tentou comprar todo mundo, não deu certo, né? Para dizer o quê? Que se os inimigos se insurgem e eles se levantam contra nós, maior é aquele que está nos protegendo, nos guardando e nos guiando, né? Então, pode um exército se levantar contra nós. Pode se levantar um exército contra nós, um exército contra a nossa vida, querendo nos derrotar. E é interessante que na nossa vida, às vezes, acontecem tantas situações que o inimigo ele tem a impressão que ele está nos vencendo. Digo a você, às vezes ele tem até a impressão que ele está vencendo você. Mas se o seu coração estiver firme no Senhor, quando ele assusta, você se levanta de novo. Quando ele pensa que ele está te dobrando, quando ele olha para você e fala assim, agora ele não vai aguentar, agora ela não vai aguentar, agora eu arrebentei com ela, agora eu arrebentei com ele. Nesse momento, se o seu coração está firme no Senhor, você se levanta. Uma cena que me retrata muito isso é na Paixão de Cristo de Mel Gibson, quando Jesus, depois de ter apanhado muito, e ele estava todo sangrado no chão, derrotado aparentemente, que ele se levanta mais uma vez e os soldados não acreditam que ele se levantou. E eles não acreditam que ele conseguiu ser forte daquele jeito, né? Se nossa força está nele, que é o forte, e Jesus é o forte, né, gente? Se a nossa força está naquele que é forte, nós vamos até cair. Nós vamos ficar sangrando às vezes, mas nós vamos nos levantar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-te, Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de vossa face todos aqueles que vos odeiam por Cristo nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.